Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso episódio Caminhos na Vida, do nosso podcast de todas as segundas, quartas e quintas. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente ainda não tratou aqui no podcast. É um tema que nos acompanha praticamente em todas as nossos momentos da vida e que possibilita a gente conseguir coisas, proporcionar outras coisas para outras pessoas. E eu estou falando aqui do nosso querido dinheiro que às vezes é tão falado, às vezes é tão perseguido e nem sempre a gente sabe o que faz quando ele chega em excesso. Então vamos lá. Esse texto aqui, ele é curtinho para a gente poder fazer a nossa reflexão de hoje. Então, o dinheiro. O dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é a paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é o amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia, assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é a base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em resumo, o dinheiro associado à consciência tranquila, alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria, é uma bênção do céu, de que, de modo imediato, nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Então esse é o nosso textinho de hoje. E aí eu pergunto para você, antes de a gente começar a nossa reflexão, uma pergunta que vai te ajudar aí também com relação a dinheiro. Qual é a sua relação com o dinheiro? Então é a pergunta que a gente pouco se faz, mas que a gente tem que entender que é uma relação entre duas partes, você e o dinheiro que você recebe. Eu não estou falando aqui da relação de falta dele, porque hoje em dia isso está cada vez mais sendo um relato comum entre as várias pessoas aí que realmente procuram uma condição melhor, relatam, muitos dizem que estão sem dinheiro, estão sem condições de ganhar dinheiro, o dinheiro está cada vez mais escasso, não sabem como achar meios de fazer mais dinheiro. Está vendo que eu coloquei várias afirmativas aqui que são mais negativas, Percebe que a negativa das frases, todas acima, anteriormente que eu falei, é uma maneira de a gente afastar o dinheiro da nossa vida. Quando eu falo assim, o dinheiro está difícil, o dinheiro não está em árvore, o dinheiro não é capim, a gente está criando uma relação de afastamento, com essa energia, que a gente vai falar aqui também, que pode ser, que é uma parte fundamental que toca a nossa vida. Em algumas partes do texto, a gente fala que ela não é a principal causadora do processo, mas ela ajuda em muito, nesse nosso caminhar aqui com o dinheiro. Então, por exemplo, ele não é a cultura. Obviamente, se você tem muito dinheiro e não sabe fazer meios de chegar à cultura através dele, não adianta nada. Então você não vai poder ter livros, você não vai poder ter cursos, você não vai poder ter instrução, se você não sabe como é que você emprega o dinheiro nessa área. Então, olha assim, ele não é a cultura, mas ele apoia o livro, ele apoia a educação, ele pode apoiar a sua formação por um caminho diferente. Ele não é a base da cura, mas ele favorece a aquisição do remédio. Então ele é uma alavanca, ele é uma ajuda, ele é aquela forma de você ter uma condição para conseguir aquilo que você deseja.
E lá atrás, eu tenho certeza que em algum momento você escutou a frase: tira a mão daí, menino, porque esse dinheiro é sujo. Tira a mão do dinheiro, porque o dinheiro é sujo. E isso é uma coisa que vem, impregna na nossa cabeça, de alguma forma, e que inconscientemente depois, no futuro, você não se aproxima do dinheiro porque, entre aspas, ele é sujo, né? E quando, na verdade, ele é um instrumento. Eu trouxe uma historinha aqui para a gente poder ilustrar isso também, que é bem falada, você já deve ter ouvido aí na internet em algum momento, que a história começa, né, falando sobre a energia circulando aí do dinheiro. Então, numa cidade, né, do interior, os habitantes, todos que moravam naquela cidade, eles estavam endividados naquele bairro comercial ali. Eles viviam a custas de empréstimos de crédito, né? O famoso fiado, pago depois. Então eu vou lá, te faço um serviço, depois eu te pago. O outro faz a mesma coisa para o outro, e depois ele me paga, e assim vai. E no final das contas estava todo mundo ali meio que endividado. E chega um gringo, na historinha aqui conta que é um gringo, não, um cara que tem dinheiro, e ele chega lá no balcão do hotel, o único hotel que tinha na cidade, né? Uma cidade bem pequena, ele chega lá e saca uma nota de 100, põe no balcão e pede para ver um quarto que ele queria passar ali uma noite. Chegou no meio da tarde e tal, estava cansado, pegou 100 reais, colocou no balcão. Enquanto o gringo foi ver o quarto, o gerente mais rapidamente ele pensou, puta, chegou o dinheiro, né? Então vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer alguma coisa. Então o gerente sai correndo do hotel com a nota de 100, vai até o açougue para pagar suas dívidas com o açougueiro. Vai lá e entrega os 100 reais para o açougueiro. O açougueiro viu aquela nota, pagou a dívida, né, do dono do hotel, e ele pega a nota, vai até o criador de porcos, que ele tem lá uma dívida também, e ele já quita o que ele estava pagando, né? Quita lá o que ele estava devendo, que são os porcos que ele compra lá para ele poder vender no seu açougue. E o criador, por sua vez, também deve, né? Lembra que é uma cidade onde que todo mundo deve um para o outro. Então o criador, por sua vez, também pega a nota e corre lá para o veterinário para liquidar a dívida, porque se não fosse o veterinário com os remédios todos, praticamente ele perdia os porcos e ele não conseguia vender. Então ele foi lá e pagou 100 reais para o veterinário. Quando o veterinário viu aquela nota chegando de 100 na mão, ele foi até a farmácia, atravessou a rua correndo para pagar tudo que ele devia com relação aos materiais de esterilização que ele tinha comprado, né, e que ali ele achou um lugar barato e tal. Ele conseguiu comprar várias coisas e aí ele foi lá e quitou aquilo que ele devia para o pessoal da farmácia. O farmacêutico, como ele tinha chegado há pouco tempo na cidade, né, com um dinheiro de 100 reais na mão, ele atravessa a rua em direção ao hotel, onde que, na verdade, começou toda essa história, e ele tinha ficado lá por 2 dias, que ele tinha acabado de chegar na cidade, ele estava montando a farmácia dele. E ele foi lá e quitou com os 100 reais essa dívida que ele tinha no hotel de dois dias. Nesse momento, o gringo ele desce lá do quarto, né? Ele chega lá novamente no balcão, pede a nota de volta. Ele não falou que não gostou dos aposentos, que ele ia andar mais um pouco, ia buscar um outro hotel na próxima cidade, agradece, diz que não é o que ele esperava ali e tal, sai do hotel e sai da cidade. E a nota foi embora com ele de volta. Perceba, né? Assim, ninguém aqui ganhou R$1 a mais. Todo mundo foi lá e pagou sua dívida. Um pagou a dívida para um, que pagou para outro, que pagou para outro, que pagou para outro, né? E agora, todo mundo que pagou a sua dívida, né, que saldou a sua dívida com quem estava devendo, começa a ver um futuro com mais confiança, né? Então perceba que a energia que circulou nessa história toda aqui do dinheiro, ela foi alimentando a esperança de pessoas. Uma pessoa que estava devendo para um cara foi lá e pagou, que estava devendo para outro, foi lá e pagou, foi devendo para outro, e assim foi. Então, de uma forma imediata, claro que isso aqui é uma história, uma ficção, né? Mas se você pegar isso aqui e jogar para um ambiente maior, mais duradouro, que não é nesses poucos minutos aqui, né? Num comércio, o dinheiro está circulando. Ele vai para as mãos de alguém, alguém faz uso, passa para as mãos de outro, alguém faz uso e está sempre circulando, e assim foi no mundo todo, ao longo desses anos todos aí que a gente vive na base da troca por algo financeiro. E eu te pergunto assim, qual que é a energia que você coloca
quando você recebe um dinheiro pelo fruto do seu trabalho e que você vai empregar isso em alguma coisa, né? Então fica aqui a dica para a gente poder refletir no podcast de hoje, né? O que você realmente coloca de energia positiva naquilo que você está recebendo com relação ao dinheiro que te pagaram, né? Ou a forma como você poupa isso, ou como você investe isso, né? E aí você pode pensar o seguinte: voltando lá no começo do podcast, eu quero dinheiro, mas eu não consigo, tá difícil, cada vez mais difícil vender coisas. Mas não, a gente está sempre assim, com muitas oportunidades chegando, e até no YouTube você consegue ver muita gente fazendo dinheiro com pouca ação, mas assim, com muito suor, e também com estudo, né, de coisas que você pode muito bem fazer por sua própria conta, e começar aí um processo de poupar um pouco mais, ou caso você esteja com dinheiro já para poder fazer um investimento, ou para você começar a vender alguma coisa que é da sua natureza de fazer, que você sabe fazer muito bem, né? Então, por exemplo, se você gosta de cozinhar, você sabe fazer bolo de pote, você pode começar a fazer na sua rua, no seu condomínio, né? No seu grupo de amigos, e você começa a fazer, e vende outro. Se você gosta de fazer pão, por exemplo, eu estou fazendo só coisa de comida aqui, porque é o que vende rápido, né? Em algum momento alguém vai precisar se alimentar. Se você faz uma coisa bem arrumada, bem apresentada, né? Se você testa primeiro, faz todo aquele processo de deixar as pessoas experimentarem, né? Fazer a degustação, ponto. Você está aí já com um negócio nas mãos que você não sabe nem como que ele apareceu. De uma hora para outra isso começa a ganhar força. Outra coisa, se você sabe qualquer coisa e de repente você quer ensinar, ou se você desenha muito bem, né? Se você sabe dar aula de alguma coisa, de matemática, de português, você dá aula de reforço para quem está indo mal nas provas, olha só, né? Se você que está me escutando aqui está na fase de estudos ainda, está na escola, possivelmente não é a faixa etária do podcast, mas vamos supor que você esteja aí no seu segundo ano do ensino médio, no terceiro ano, você já sabe muito bem a matemática básica da oitava série. Você pode dar aulas para quem está na oitava série, para quem está no nono ano, né? Você pode tirar dúvidas de pessoas que estão no mesmo ano que você, inclusive fazendo grupos de estudo, cobrando por isso, por que não? Então, daí você aprende 2 vezes, você ainda ganha um dinheiro, né? Você emprega isso de alguma forma, né? Se você é bom de artes, você pode pegar, por exemplo, o Canva, onde eu faço todas as minhas artes aqui, de maneira muito simples. Você pode ensinar pessoas ou fazer para outras pessoas artes aí para o comércio no geral. Pode trabalhar com redes sociais, né? Você pode comprar coisas e vender pelo próprio Mercado Livre. Então estou dando aqui uma série de opções para você, que você vai trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro e você vai honrar aquele dinheiro que você vai ganhar, de algum jeito, porque isso faz parte da vida. Se a gente não precisasse do dinheiro, ele não estaria aqui, não teria sido inventado, não seria um negócio tão duradouro, seria uma modinha, né? Inventaram alguma coisa, ninguém mais usa, então eu não vou precisar mais. Mas não, a gente ainda está no planeta que a gente precisa desse material para a gente poder viver, né? Então amaldiçoar um negócio desse tão assim valioso, que nos dá a condição de um crescimento, até mesmo espiritual, né? Porque com o dinheiro você pode ajudar outras pessoas através da caridade, né? Você pode se ajudar também, porque você está se ajudando primeiro. Tudo isso faz parte do nosso caminhar aqui no planeta Terra, né? Então essa aqui é o nosso ponto de reflexão de hoje, né? Eu te pergunto aqui, qual é a relação que você tem com o dinheiro que você recebe, né? Pensa direitinho. Tenta encontrar uma razão para que ele venha para a sua vida de forma mais desafiadora e enriquecedora, né? Que não seja só para pagar dívidas. E daí para frente a sua prosperidade ela vai aparecer com muito mais força. E completando aquilo que a gente está falando toda segunda-feira, que é a criação da prosperidade, né? Isso aí também é uma fonte muito importante que a gente vai falar nos capítulos para frente aí. Mais para frente a gente vai chegar nessa parte do dinheiro também que fala na prosperidade, tá bom? Então eu deixo aqui para você meu agradecimento por estar comigo aí
mais um episódio do podcast Caminhos na Vida, tá? E que você consiga refletir sobre tudo que a gente falou hoje. Desejo que tenha um excelente dia ou que tenha passado por um dia excelente também no dia de hoje. E eu te vejo novamente no nosso episódio do Caminhos na Vida, do nosso podcast, no próximo episódio. Um grande abraço para você e até.